Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. A gente vai iniciar o nosso primeiro horário de atendimento com a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Quem quiser cantar junto, fique à vontade. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então hoje a nossa palestra com a nossa amiga Flávia, nossa companheira aqui da casa, vai falar sobre os 3 reinos, que é um dos capítulos do Livro dos Espíritos. Ela vai explicar melhor aqui para vocês. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, tudo bem? Vamos começar então os estudos, né? A palestra de hoje. Por que eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 3 reinos? Todos nós sabemos que existem, né? Os reinos mineral, vegetal, animal e, né? Dentro da biologia, né, nós estamos inseridos aí no reino animal. Mas há quem diga que somos um reino aí à parte também, né? Dependendo de onde a gente estuda, certo? E aí vem a seguinte pergunta, né? Então, eles são tão fofos, né? Os nossos animais emotivos e muito inteligentes, mas será que ele tem alma? Que eles têm alma? Se vocês estão aqui, né, num grupo, né, numa palestra espírita, né, que cuida da espiritualidade, né, num centro que tem um direcionamento também, né, para a espiritualidade dos animais, então, teoricamente, a gente acredita que sim, né? Mas não é apenas acreditar, né? Existe uma frase, né, bem interessante que eu encontrei da Joana de Ângeles, né, que está escrito, né? Você não veio para ficar, você veio para aprender, né? Então vamos aproveitar, né, que a gente está aqui no centro hoje para aprender. Então essa dúvida, né, será ou não que eles têm alma, né? A gente pode tirar essa dúvida nas obras básicas do Espiritismo, né? Então quem estuda a doutrina, né, entende que, né, já ouviram aquela frase, comece pelo começo, né? Por onde eu começo? Estudar o Espiritismo, né? Comece pelo começo, né? Que são as obras básicas, né, que o Allan Kardec decodificou, né? Trouxe pra gente as dúvidas e os ensinamentos, né? Então, a dúvida sobre se os animais têm alma ou não é tirada na codificação, certo? Do começo. Porque até existem dentro do meio espírita, né, algumas dúvidas também em relação a isso. E a gente fala, bom, mas lá no Livro dos Espíritos está tão explícita, né, as respostas, né? Então, eu trouxe para vocês, então, os principais pontos do capítulo 3 Reinos, tá? Para a gente iniciar, então, esse estudo da alma dos animais, né? Tentar entender o porquê
que a gente está aqui, né? E o que a gente estuda. Então, o capítulo 3 Reinos, né? Ele fala sobre os minerais, as plantas, os animais e o homem, e a metempsicose, certo? Então, uma questão, ó, logo no começo do capítulo 3 Reinos, nós temos uma primeira pergunta bem interessante, ó. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual destas divisões é preferível? E olha a resposta dos espíritos. Todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade, né? Ou seja, para crescer, elas precisam de água, de luz. Então, existe uma vitalidade ali dentro das plantas que é diferente do reino mineral. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada e a consciência de sua existência e de sua individualidade. Então, os animais, né, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas a gente evolui do átomo ao arcanjo. Então Deus, né, causa primária de todas as coisas, né? Desenvolve, né, esse princípio espiritual ou esse espírito, né? E esse espírito precisa passar por várias, né, encarnações e situações, né, para ir se desenvolvendo e criando consciência de si mesmo, tá? Até que chegue na fase de humanos, ou seja, até que esteja preparado a habitar um corpo humano. Então fica difícil quando a gente pensa só na questão da matéria, né? Então a gente fica, não, mas a matéria, o animal, né? O animal tem alma, o animal não tem alma? Não. Vamos pensar em relação ao nosso espírito, porque nós somos espíritos e estamos encarnados, né? Então, nós somos espíritos em evolução que estamos encarnados em corpos diferentes, de acordo com a nossa etapa evolutiva, né? Então, o espírito que hoje habita o corpo de um animal, ele necessita da experiência de um corpo do animal, né? Porque ele ainda não adquiriu, né, a evolução suficiente para chegar até a encarnar num corpo humano. Até porque, biologicamente falando, né, o corpo humano tem um sistema nervoso mais desenvolvido, né, do que o corpo de um cachorro. Isso aqui na Terra, né? Então, nós temos várias moradas na casa do Pai. Aqui na Terra, nós temos o conhecimento do animal, que é um cachorro, um gato, um leão, um réptil, uma tartaruga, uma cobra, né? Mas existem outras moradas na casa do Pai, que também existem corpos diferentes, né, dos humanos, né, que também habitam esses espíritos que precisam dessas jornadas encarnatórias para evoluir. Bom, então as respostas, né, estão no livro dos Espíritos, tá? Vamos para mais uma. A questão 593.
Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Ou seja, será que os nossos animais só agem, né, através do instinto ou por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É inteligência, porém limitada, né? Porque se a gente comparar a inteligência, né, de um animal com a inteligência de um humano, ela é limitada, né? Porque eles ainda não têm consciência do próprio eu. Eles existem, né? Por isso que um cachorro, por exemplo, quando fica tetraplégico, né, ou paraplégico, não fica com depressão. Certo? Por quê? Porque ele simplesmente ficou. Ele continua reagindo por instinto, né? Quem sofre somos nós. Ele pode sofrer por questões físicas, dores, né? Desconfortos, mas estado de consciência do próprio eu. Opa, eu estou agora paraplégico, não vou conseguir mais caminhar, não é um pensamento que acontece com eles. Bom, então olha, não se poderia negar que além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Não é possível que a instinto ele pegar uma meia sua e ir lá mostrar para você, né? E ainda sair correndo depois, né? Para pegar a meia. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Qualquer que a gente que pensa, né? Porque a melhora é pra gente, né? Eles realizam muita melhora. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e o fazem nem melhor e nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Por exemplo, a cria separa-dos de sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. Então é instinto, certo? Se alguns se mostram suscetíveis de certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre bastante limitado, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. A gente precisa entender que existe um corpo que está habitando esse espírito e esse corpo tem suas limitações, né? E é por isso, né, que eles dizem aqui que o progresso não lhe é próprio, né? Por vontade própria, né? É por auxílio, né, dos humanos, ok? Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza, certo? Então, nós estamos aqui falando do corpo material, né? Onde está habitado esse espírito. É muito importante, e eu vou enfatizar bastante isso para vocês, que nós temos um corpo espiritual e um corpo material, né? Porque quando a gente entende que existe além do corpo material, nós entendemos as limitações e nós entendemos que somos espíritos em evolução, habitando corpos diferentes. Não é um melhor que o outro, né? O que a gente vai ver na próxima questão. Estamos em momentos diferentes. Tá? E aí a necessidade de habitar corpos materiais diferentes para essa evolução. Questão 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos?
Os animais não são simples máquinas como supondes. Então, a gente já tirou aí uma questão. Não são máquinas. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. E não se pode comparar a do homem, que a gente sempre compara. Então, assim, esse espírito está habitando um corpo de um animal que não tem o sistema nervoso, né, tão desenvolvido a ponto de ter consciência de si mesmo e a consciência de Deus, de quem cria, tá? Sendo bem inferiores a estes, não têm os mesmos deveres que o homem, né? A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Questão 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Já conversamos, mas aqui novamente. E que sobrevive ao corpo. Opa, então sim, os animais, até para poder, né, animar, dar vida a esse corpo, porque o corpo somente material é só a matéria, né? Tanto que morre ela, né, se desintegra, né? Agora, para dar vida, precisa de um princípio espiritual, de um espírito, certo? E ela sobrevive ao corpo, ou seja, ela é individual, ou seja, não existem questões de alma grupo, ok? Então, nós temos uma individualização, certo? Que sobrevive a esse corpo, tá? Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Se fosse semelhante à do homem, né, estaria no corpo humano, tá? Então, ela é também uma alma, tá? Dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e de Deus. Porque a evolução, ela é, né, infinita, vamos dizer assim. Entendeu? Então, se a gente quiser uma comparação, que não há tanta necessidade de comparação, certo? Não sei por que ficar comparando quem é inferior, quem é superior, não há necessidade disso, vamos conviver, né, em harmonia e aprender uns aos outros, né? Uns com os outros, tá? Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Então, conserva a sua individualidade quanto à consciência do seu eu? Não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. 601. Os animais estão sujeitos como homem a uma lei progressiva? Sim. O espírito está sujeito a essa lei progressiva, certo? Não há nada de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então, isso é muito importante entender. O que nossos animais hoje passam nessa encarnação não são expiações, entendeu? São provas, né? São experiências para, né, progressão do espírito. Tá? É necessidade de evolução. Bom? 604. Se os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, forem sempre inferiores ao homem, então Deus terá criado seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Então, assim, pessoal, a necessidade, né, de entender que um é inferior ao outro, né, é muito difícil. E é por isso que a gente acaba tendo algumas ações, né, como se nós achássemos que nós somos muito superiores a eles, né? E isso é erroneamente, né? Então, Deus não criou ninguém inferior ou superior. Ele criou estágios diferentes para encarnações de espíritos em, né,
estágios diferentes, né? Então, quando a gente lembra, né, pensa no espírito, fica mais fácil de entender que ninguém é superior a ninguém, apenas estamos em níveis evolutivos diferentes. Então, olha que interessante essa última parte do capítulo. Já não dissemos que tudo na natureza se encandeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer e que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme já dissemos. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Para quem quiser trocar a palavra princípio espiritual e espírito. Então, eles têm um princípio espiritual e a gente tem um espírito? É similar, bom? Entra, então, no período humano, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que o geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Então, olha que interessante, a frase que nós evoluímos do átomo ao arcanjo. É criado, certo, esse espírito, nós passamos por todas as fases, seja em que mundo for necessário para esse espírito, certo? Até nós atingirmos a nossa plenitude, certo? Angelitude, certo? E voltarmos à unidade de Deus. Obrigada, bom dia.